Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, como eu falei para vocês, vocês vão receber algumas aulas gravadas por mim, para a gente poder cumprir a nossa carga horária, uma vez que nós já iniciamos, né, algumas semanas depois, e coincidiu, né, o dia das nossas aulas coincidiu com os dias de feriado, então eu estou tomando essa iniciativa para que a gente possa seguir e cumprir o nosso cronograma de acordo com a ementa, ok? Essa é a primeira de algumas aulas que eu vou lançar para vocês. Vocês poderão consultar tanto no Teams, mas eu também vou mandar no grupo de vocês o link da aula. Caso alguém não consiga abrir esse link, acessar, mandem mensagem para mim, tá certo? Para poder providenciar essa transmissão para vocês, certo? Eu vou compartilhar então a tela aqui, a aula de hoje uma sequência, né, de onde nós paramos, a continuação de onde nós paramos antes, no caso do debate sobre biomas, né, e aí a última aula nós comentamos sobre nicho ecológico, mas já foi no finalzinho da aula, tá? Então hoje eu inicio pelo nicho ecológico, trazendo algumas concepções de nicho que eu até já levantei também. Algumas dessas concepções têm um valor mais, como é que se diz, cartesiano, não é não é um conceito, como é que se diz, são conceitos abstratos, a maioria deles são conceitos abstratos, alguns são teóricos e outros são úteis na prática da ecologia, né? E até para compreensão são mais fáceis também. O primeiro deles diz que o nicho ecológico é o papel ou status funcional que uma espécie exerce em sua comunidade. Lembrando que comunidade, né, é um conceito que está relacionado com a variedade de vida, a variedade de espécies em um determinado local que convivem em interação, certo? Então, em um determinado ambiente, você vai ter comunidades formadas, por exemplo, por abelhas, por flores, abelhas que fazem polinização daquelas espécies de flores, portanto, elas teriam adaptações específicas para fazer essa atividade, né? Temos também, podemos citar como exemplo também, a espécies de fungos, né, que vivem em associação mútua com alguns vegetais, fora outras relações também, como de praxe, competição e predação, né, entre espécies diferentes. Bom, então, o conceito primeiro, né, ele diz respeito a o papel que a espécie exerce naquele ambiente. Quando a gente fala papel, a gente está falando de atividade, função ecológica, função de predador, função de detritívoro, ou seja, aquele que se alimenta de detritos e transfere matéria orgânica para outros animais através da alimentação, né, de outros animais que se alimentam daquele primeiro. Então, o papel funcional diz respeito à atividade da espécie no ecossistema. Aí você tem também função de predadores, de topo, de produtores de energia, como os vegetais, né? Sintetizadores de energia. Então, se eu sou um predador de topo, eu tenho na minha vida como predador alguns limites também, como vocês viram lá, fatores limitantes, que ele restringem a minha sobrevivência de algum modo, né? São fatores que vão desde fatores bióticos, biológicos, né? Competidores, que também são predadores, poderão competir comigo. Em uma outra dimensão também nós teríamos espécies que são predadoras, mas que têm uma limitação de distribuição geográfica, né? Outras espécies que são predadoras como onça, leão, e podemos citar também quem mais? Hienas, que têm distribuições diferentes, né? Aves que são de rapina, que podem se deslocar por quilômetros, enquanto tem outras que são mais sedentárias, certo? Então, o nicho, ele é um conceito teórico, mas você também pode compreendê-lo através desse primeiro conceito,
como o papel que a espécie exerce no meio, né? E esse papel, ele não é tão abstrato assim de se compreender. Então, esse primeiro conceito, ele é menos abstrato, ele é mais palpável, é mais fácil de você compreender, né, o que é o nicho ecológico. O segundo conceito, ele já é um conceito mais abstrato e cartesiano. Por que cartesiano? Vamos lá. Porque você vai precisar imaginar um plano, um gráfico, né, dentro de um plano. Vamos lá. Ele diz que é um intervalo de condições e recursos em que uma espécie pode sobreviver, né? Para a gente compreender intervalo, a gente tem que fazer um gráfico, né, que vai de um ponto até outro. Isso é intervalo, tá? Imagine, então, um gráfico que vai de um ponto a outro, no eixo X, né? E ele sobe em forma de sino e depois ele desce, certo? Essa curva subindo e curva descendo tem um limite de início e fim. Então, esse limite entre o início e o fim é o intervalo, né? Pode ser um intervalo de condições. E aí eu vou tentar deixar mais claro. Quando a gente fala de intervalo de condição, a gente está falando, por exemplo, espécies que conseguem sobreviver numa temperatura que vai de 0 grau até 10 graus, 10 graus a 45 graus, né? Então, dependendo do organismo, você vai ter intervalos diferentes, né? E, se a gente for olhar um gráfico, né, no eixo X a gente pode considerar as temperaturas, né, de 0 a 10 graus, e no eixo Y a gente pode olhar para a atividade que ele exerce dentro desse intervalo de condição de temperatura, ok? Então, você vai ter no ponto mais alto dessa curva o nível mais alto de atividade dessa espécie, certo? Além de condições, a gente pode estar falando em intervalo de recursos, né? Ou seja, aquela quantidade de alimento mínima e uma quantidade de alimento máxima. É só um exemplo. Tá? Então, recurso, lembrem-se, recurso é tudo aquilo que uma espécie pode utilizar e que pode se escassear com seu uso, né? Então, o alimento é um recurso, mas a temperatura não é um recurso, tá? A temperatura é uma condição. Vocês lembram disso, certo? Então, um intervalo de condições e recursos em que uma espécie pode sobreviver, beleza? Então, esse já é o segundo conceito de nicho, que tem relação também com o que ele faz, né? Porque quando eu digo que uma espécie é um intervalo na qual a espécie pode sobreviver, eu estou falando daquilo que ele faz ao longo da sua vida, né? Então, é aquela atividade que ele exerce naquela condição. Bom, e o terceiro conceito, ele também é tanto abstrato quanto cartesiano e também teórico. Vamos entender por quê. Ele diz assim que é o espaço multidimensional ou hipervolumétrico dentro do qual um ambiente permite o indivíduo, deixa eu dar uma olhada aqui, que aqui está embaixo, o indivíduo sobreviva indefinidamente. Espaço multidimensional ou hipervolumétrico dentro do qual um ambiente permite que o indivíduo sobreviva indefinidamente. Ora, nesse caso, esse conceito ele está focando no ambiente, né? E também num espaço multidimensional. Eu vou explicar já já o que significa isso. Mas ele está focando esse conceito em um ambiente sobre a espécie, né? Ou o indivíduo, no caso. Então, ele diz que aquele ambiente permite, de alguma forma, que a espécie sobreviva indefinidamente. Mas nenhuma espécie no mundo vive indefinidamente, né? Todas as espécies têm restrições. A própria sobrevivência tem suas limitações, né? Até morrer de velhice, por exemplo, é uma limitação da espécie, né? Por mais que ele não tenha, mais que a pessoa ou o indivíduo tenha condições favoráveis para sobreviver, ela vai envelhecer e ela vai morrer, nem que seja de envelhecimento, né? Se a gente for falar em termos de vida selvagem, a gente vai ter espécies que sofrem competição, sofrem com predação, sofrem com condições, não é isso, ambientais adversas. Então, por isso, nenhuma espécie vive indefinidamente. Ah, então esse conceito está errado? Não.
Ele não está errado, mas ele é um conceito teórico que serve de modelo para que a gente compreenda a dinâmica das espécies, certo? Num contexto mais amplo. Então, eu vou tentar mostrar aqui o gráfico que exemplifica tudo que eu estou falando. Observe que esse gráfico tem um eixo X, um eixo Y aqui, né? Mostrando o pH. pH é sinônimo de acidez, é sinônimo de potencial de hidrogênio, né? Quantidade de hidrogênio potencial que um recipiente ou um ambiente qualquer pode ter. O que é que significa isso, né? A acidez, ela, ao contrário do que se pensa, quanto mais alto, ou o pH, ao contrário do que se pensa, quanto mais alto, ele é menos ácido, né? Quanto mais baixo, abaixo de 2, por exemplo, ele é ácido, tá? Então, o que esse eixo Y está dizendo aqui é que quanto mais uma espécie ela vive num valor alto de pH, aquele ambiente é menos ácido. E eu tenho três eixos, na verdade. Tenho esse eixo Y, tenho esse eixo aqui ortogonal, né? Ele está cortando aqui dois eixos da primeira dimensão, que diz respeito à salinidade. Então, quanto mais ele vai na direção da seta, mais para dentro é mais salino. E esse daqui da frente, o eixo Y, o eixo X, desculpa, mais para a direita, maior é a sua temperatura. Então, se a gente for olhar aqui para esse cubo tem um volume, não tem? Só é você pegar aqui a base, né, a altura, e você vai ter a área e a profundidade vai lhe dar o volume, né? Tanto que um volume é medido em metro cúbico, né? Então, é um cubo que representa o volume, né? Então, aí você tem três dimensões dessa medida, né? Você tem essa dimensão aqui do eixo X, que é essa temperatura, tem essa dimensão que é do pH, e tem essa daqui da profundidade, que é a salinidade. Então, vamos lá. Se você pegar e estabelecer algum valor aqui para esses limites aqui desse cubo, você vai ver que existem espécies que têm condições diferentes. Vou tentar ser mais claro. Observem essas linhas aqui. Essas linhas aqui, elas estão mostrando tridimensionalmente, né? Porque são três dimensões, onde é que está localizado esse cubo. Se a gente for olhar aqui para essa ponta aqui, ó, desse ponto até esse, no eixo Y, a gente vai perceber, então, se trouxer para cá, que ele está nesse valor aqui e nesse valor. Então, qual é o limite de condição para essa espécie no que diz respeito ao pH? Daqui até aqui. E qual é a condição de temperatura que essa espécie do cubo sobrevive? Aí, se você trouxer daqui, ó, para cá, você vai ver que ele está nesse ponto e nesse ponto, tá? Que representa esse eixo temperatura. Se você vier para a profundidade agora, desse ponto até esse ponto, tá? E for transferir para cá e descer, você vai perceber que ele está entre esse ponto e esse ponto. Resumo. A espécie que é representada por esse cubo, ela apresenta um volume com valores intermediários ou extremos. Se você seguir essas linhas aqui, você vai perceber que essa condição em que a espécie sobrevive é uma condição de valores intermediários, não é uma condição de valores extremos, né? Olhe para essas linhas que você vai perceber. É por isso que o conceito, o terceiro conceito, ele fala em hipervolumétrico, né? Nicho hipervolumétrico, porque ele tem um volume, né? Ele tem uma atividade que pode ser medida em termos de volume, simplesmente porque o volume é uma medida de três dimensões. Agora, se a gente for parar para pensar, as nossas atividades no nosso cotidiano, na nossa existência, elas não são, se ela puder ser medida, ela não vai ser medida
apenas em 3 dimensões. Ela pode ser medida em diversas dimensões, porque cada dimensão é uma condição na qual eu estou sobrevivendo, né? Eu vou tentar ser mais claro. Eu tenho um limite de tolerância para determinados alimentos, que vão de um valor X de salinidade até um valor Y de salinidade. Eu tenho uma condição de... Só um minuto, gente. Vou pausar aqui a aula, porque esse telefone é importante, eu já retorno.